Quando a gente fala em análise de dados, a maioria das pessoas pensa logo em lucro, faturamento, vendas, e faz sentido. Normalmente é por aí que a empresa começa. Ela quer descobrir qual produto vende mais, qual vendedor vende mais, qual cliente compra mais, mas existe um momento em que a empresa amadurece. Ela já conhece seus números, já acompanha a receita, lucro, sabe exatamente o que está acontecendo no seu financeiro. E aí acontece uma pergunta muito mais interessante. O que é que eu posso melhorar no meu negócio utilizando dados? Porque crescer não necessariamente significa vender mais. Às vezes, crescer significa atender melhor, ser mais rápido, ter um processo mais eficiente. E é exatamente essa evolução que eu quero trazer aqui hoje. Imagine uma equipadora automotiva, uma loja que instala câmeras de rés, sensores, rastreadores, centrais multimídias, isofilmes, entre outros. Ela já possui uma cultura de análise de dados. O faturamento era acompanhado, o lucro também. A equipe comercial era toda monitorada e os indicadores financeiros estavam todos organizados. Mas começou a aparecer um comportamento muito curioso. Os clientes que mais elogiavam o atendimento eram justamente aqueles que o serviço terminavam mais rápido. Perceba que isso muda completamente a pergunta. A empresa deixou de perguntar como vender mais e passou a perguntar por que alguns clientes estão tendo uma experiência melhor do que outros. Este é um ponto que muita empresa ignora. Ela mede apenas aquilo que envolve dinheiro, mas uma empresa que valoriza a cultura de dados e entende que qualquer informação pode agregar valor ao negócio. Então ela tomou uma decisão muito simples, passou a registrar o tempo de instalação de cada serviço. Não foi um projeto caro, não precisou implementar inteligência artificial, novo sistema, ela adotou apenas uma nova rotina. Para cada instalação, ela passou a registrar qual foi o técnico que instalou, qual foi o produto instalado e o tempo dessa instalação. Foi aí que os dados começaram a contar uma história que ninguém estava enxergando. Depois de alguns meses coletando informações, então montamos este painel. Vamos analisar. Mais de 4.500 serviços realizados, um tempo médio de instalação de 140 minutos, mais de 10 mil horas em instalação. Isso tudo gerou mais de 8 milhões em receita. Ou seja, estamos olhando para um volume grande de operação. Agora vamos começar a investigar. Primeiro vamos entender quais produtos realmente sustentam o faturamento desta empresa. Quando passamos a observar a receita por produto, logo identificamos que a central multimídia, envelopamento e o rastreador veicular representam uma grande parcela do faturamento desta empresa. Ou seja, se existe alguma oportunidade de melhoria, provavelmente ela está escondida dentro desses produtos. E agora vamos olhar o tempo médio das instalações. E veja uma coincidência muito interessante. Os produtos que mais geram faturamento também são justamente aqueles que ocupam mais tempo da equipe técnica. Ou seja, além de gerar receita, eles também consomem muito tempo operacional. Naturalmente surge outra hipótese. Será que existe algum técnico com tempo médio de instalação muito superior ao outro? Quando observamos o tempo médio por técnico, a resposta é não. Todos estão relativamente próximos. A diferença existe, mas não explica completamente o problema. Foi então que cruzamos duas informações, produto e técnico. E aqui aparece uma descoberta muito interessante. Quando observamos o tempo médio de instalação por produto e técnico, passamos a observar um cenário muito interessante. Para cada produto, identificamos que existem técnicos com um desempenho muito superior aos demais. Por exemplo, na central multimídia, Carlos tem um tempo muito superior aos demais técnicos, enquanto no envelopamento, Felipe apresenta um desempenho muito mais elevado. Já no caso do isofilme, Marcos tem um desempenho muito superior aos demais. Ou seja, o melhor técnico da empresa não existia. O que existia eram especialistas escondidos dentro da própria equipe. Cada profissional havia desenvolvido técnicas próprias para cada tipo de serviço. E isso jamais teria sido percebido se estivéssemos olhando apenas para lucro e faturamento. A empresa então tomou uma decisão muito inteligente. Ao invés de ela cobrar que seus técnicos trabalhassem mais rápido, ela começou a promover encontro entre eles. Sempre que alguém era referência em um determinado tipo de serviço, passava a compartilhar técnicas e boas práticas com o restante da equipe. Como organizavam as ferramentas, como organizavam os processos, qual sequência utilizavam. Pequenos detalhes, mas que somados reduziam minutos em cada instalação. E aqui está a grande lição. O objetivo nunca foi reduzir o tempo. Quando a instalação termina mais rápido, o cliente espera menos, recebe o carro e sai satisfeito. E tem uma experiência muito melhor. E cliente satisfeito sempre volta, indica a empresa e fortalece a reputação do negócio. E é exatamente aqui que nasce uma verdadeira cultura de dados.
Uma empresa madura não coleta informações apenas para montar dashboards bonitos. Ela coleta informações para entender melhor o próprio negócio, porque muitas vezes a resposta que faz uma empresa crescer não está escondida propriamente no faturamento nem no lucro. Ela está escondida dentro da operação. E os dados são justamente a ferramenta que transforma aquilo que parecia apenas rotina em conhecimento para a tomada de melhores decisões. Se esse vídeo te ajudou ou trouxe uma nova perspectiva, deixa o like, comenta e se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.